Durante muitos anos, a mulher negra foi vista como um objeto de propriedade das pessoas, objeto para trabalhar, objeto para reproduzir. Mas hoje, diante de tantas oportunidades, será que estamos aproveitando de forma econômica, financeira e sentimental a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a gente? É isso que vamos debater hoje dentro do nosso devocional do Projeto Balaia. No capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 1, tem algo muito interessante. O profeta, ele chega, enviado por Deus ao rei Saul, e fala o seguinte: olha, rei Saul, Deus, ele mandou te falar que você deve começar uma guerra contra uma nação e matar as crianças, matar todas as pessoas, todos os gados, tudo que tiver daquela nação. Não deixe sobreviver nada, porque eu me lembrei do que eles fizeram com vocês no passado. E Saul falou, ok, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Pensa que não, Saul chega lá no lugar da guerra, mata as crianças, as mães, os esposos, os jumentos, mas deixa sobreviver o rei e o melhor da terra, os melhores cordeiros, os melhores jumentos, ele salva lá no cantinho e na cabeça dele acha que está obedecendo uma ordem do Senhor. Mas a ordem do Senhor foi, mate completamente, não deixe sobrar nada. Mas ele fez a obediência pela metade. Mas o interessante aqui, mulher negra, é que Saul já estava perdendo para si mesmo há muito tempo atrás, porque antes ele tinha sido consagrado e recebido o Espírito Santo sobre si. E Deus podia falar diretamente com ele, sem precisar que o profeta Samuel chegasse e falasse, olha Saul, Deus mandou que você comece uma guerra. Mas como ele já estava distante do Senhor, distante de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, precisou Samuel chegar nele e dar a ordem que Deus pediu para ele fazer. E não bastasse ele não ter aquela intimidade de ouvir do próprio Deus a ordem, ele não seguiu a ordem por completo. Ele fez as coisas do seu jeito. E qual a primeira lição para não perder contra si mesmo? Muitas vezes, Deus, ele nos pede coisas que aos nossos olhos não faz sentido a gente entregar. Mas o Senhor, ele sabe muito mais do que a gente. Ele vê além do que a gente vê. Então, às vezes, o Senhor pede para você sair de um ambiente, de um trabalho, de um relacionamento, e você não faz, ou você faz do seu jeito, demora um pouco mais para obedecer a ordem do Senhor, ou faz as coisas pela metade. Se você quer viver uma vida para o nosso Deus, que agrade o nosso Deus, que você quer ser alguém de acordo com o coração de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus por inteiro, não só pela metade, como fez Saul. Na verdade, mulher negra, tudo que o Senhor pede pra gente tem um objetivo. Ele não faz nada por acaso. Eu nunca me esqueço do dia que o Senhor, ele pediu para eu abrir mão de uma bolsa de estudo de R$42 mil, de uma pós-graduação que era meu sonho. Era simplesmente na maior instituição, na quinta melhor instituição do mundo. Eu concorri com pessoas de todo o Brasil, fui selecionada com bolsa 100%, tudo que eu queria, gestão de projetos, que eu já sou projetista, mas era uma coisa pro meu currículo que vocês não têm noção. E para mim não fazia o menor sentido obedecer àquela ordem do Senhor. Não fazia o menor sentido eu abrir mão de um sonho desde pequena que eu tinha de ser gerente de projetos, né? E ter isso no meu currículo. Porque eu poderia ir para Canadá, eu poderia ir para os Estados Unidos, eu poderia ir para tantos lugares com essa graduação, essa pós-graduação. E quando o Senhor, ele pediu isso para mim, eu confesso que eu pensei, isso não pode ser o Senhor. Porque como é que Deus vai querer que uma filha dele não tenha essa pós-graduação concorrida em todo o Brasil? Como assim ele vai pedir isso de mim? Não faz sentido. Mas o Espírito Santo, ele ia me incomodando. Toda vez que eu chegava naquele lugar, eu ia pro banheiro, orava. Eu já contei esse testemunho em algum lugar para vocês, em algum desses vídeos aí. Para mim não foi fácil abrir mão dessa pós, porque para mim era algo que eu estava me segurando, sabe? O meu conhecimento. E você, mulher negra, sabe o que tá te segurando? O que foi que o Senhor te pediu para entregar e você ainda tá tipo assim, eu não vou dar, eu acho que dá para conciliar, porque Deus não me pediria isso. Será mesmo? Porque às vezes você quer obedecer ao Senhor, mas você quer obedecer na parte que é conveniente. E obedecer na parte que é conveniente não é obedecer. A obediência, ou ela é total, ou ela não existe. Foi isso que o Senhor falou aqui no versículo 22 de 1 Samuel 15, que ele se agrada mais com a obediência do que com um sacrifício. E nos leva ao passo 2. Ou é você ou é Deus que está no controle na sua vida. Porque você concorda comigo que na cadeira do motorista só pode existir uma pessoa? Já pensou que louco? 2 pessoas sentadas na cadeirinha dirigindo?
Ou você dá o controle para Deus da sua vida, ou você não dá. Isso eu aprendi da pior forma possível, né? Eu que sou uma pessoa extremamente metódica, controladora, para abrir mão disso, para que o Senhor ele pudesse fazer as coisas que Ele está fazendo na minha vida e me usando no ministério, eu tive que soltar o controle. E não foi fácil, sabe, meninas? Porque você coloca o controle e você tem que esperar o Senhor ele fazer no tempo dele. E às vezes ele demora um pouquinho na sua concepção. E o que eu queria fazer? Eu queria ir lá e pegar o controle de volta. Olha, você não vai fazer não? Beleza, deixa que eu faço então. E não é assim, né? Quando a gente faz isso, a gente faz como Saul. Saul, ele, além de desobedecer a voz do Senhor, ele nem se tocou que Samuel passou a noite toda orando por ele, porque o Senhor já o tinha rejeitado. Olha que triste essa parte. A pessoa foi rejeitada pelo próprio Deus e em vez de sentir a dor, em vez de sentir aquele incômodo, foi construir uma grande estátua para ser glorificado por outras pessoas, porque para ele estava tudo bem. E como é triste, né? Quando você vê alguém se afastando do caminho do Senhor, uma pessoa que antes dava tudo na obra, que fazia as coisas com amor, hoje mal vai na reunião e quando vai não sente a presença, tá ali cumprindo tabela, sabe? Para ninguém ficar questionando cadê fulano, cadê cicrano. Não adianta, porque o Senhor, Ele sabe quem está com Ele na intimidade. É como as pessoas, né? Você sabe quem de fato é próximo de você. Se alguém chega falando assim, ai, você é meu amigo e te abraça, mas você não tem intimidade, você não acha forçoso? Com Deus, mulher negra, é o mesmo. O conseguiu piorar a situação. Samuel chegou e questionou ele sobre a obediência ao que o Senhor mandou, e ele jogou a culpa pro povo, jogou a culpa pro próprio Deus, falando que não matou o melhor cordeiro porque queria oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, ele não teve a humildade de reconhecer que errou, que não obedeceu à voz de Deus. E aí que tá, mulher. Quando nós erramos, nós temos que ser mulher para bater no peito e falar, eu errei, meu Deus, eu realmente não obedeci a tua voz, eu fiz do teu jeito, o Senhor mandou eu largar o Jurandir, eu não larguei o Jurandir, porque o Senhor, Ele gosta de pessoas assim, pessoas que abrem o seu coração para Ele, que contam a verdade. Saul, ele não só não obedeceu, mas ele tentou de todas as formas jogar a culpa pro povo, jogar a culpa para Deus. Ele não teve a humildade de reconhecer que ele tinha pecado contra o Senhor. E eu, meditando nessa palavra, na história de Saul, o que mais doeu foi isso, porque eu tenho certeza que se Saul tivesse falado para Deus, olha, eu realmente pequei, eu me arrependo de verdade, e voltado atrás, o nosso Deus, como é misericordioso, Ele teria perdoado e Saul não teria perdido o reinado, ou melhor, ele não teria perdido a presença do Senhor, que de fato ele já tinha perdido muito antes, né? Mas talvez, né, com aquela postura de humildade, talvez não, com a humildade, né, com arrependimento sincero, o Senhor voltaria, a presença do Senhor voltaria. E mesmo que ele perdesse o seu reinado, ele não perderia o que é mais importante, que é a presença do Senhor. Então reflete, mulher negra. O que foi que o Senhor mandou você saltar? Se Ele já chegou para você e já te deu a oportunidade de se arrepender, será que você de fato está se arrependendo? Ou você está jogando a culpa na circunstância, nas pessoas, na amizade, no vício, na doença, na sociedade, no racismo, em todo mundo? E a sua parte da conta? Quem é que está sendo responsável por ela? Será que você tem a humildade de reconhecer que também é humana, que também falha com Deus? Porque o Senhor, Ele prefere que você seja sincera com Ele, que você se arrependa de verdade, do que você viva de aparências como Saul. O que nos leva ao quarto e último passo para não perder-se contra si mesma, né? Não perder para si mesma. Samuel, né? Ele fala para Saul que Deus arrancou o reinado dele. E Saul, em vez de falar assim, tá bom, Deus é justo, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, ele tinha que proteger a aparência de rei, a aparência de quem ainda estava com Deus, a aparência de quem foi escolhido. Então o que foi que ele fez? Ele implorou para Samuel ir cultuar a Deus, e louvar a Deus. Por quê? Porque ele tinha medo do que as pessoas iriam pensar deles. Deus tem me mostrado que estar preso ao que as pessoas pensam da gente é uma forma de cativeiro, é uma nova forma de escravidão. Quantas vezes o Senhor, Ele quer cuidar da gente de um jeito que as pessoas nunca vão entender, porque cada pessoa tem o seu processo, tem o seu caminho, tem as suas dificuldades, tem a sua história. Então, às vezes, Deus está tratando você de um jeito e só você e Deus sabe o que Ele está fazendo ali, né?
E que está de fora pode julgar que você pecou, pode julgar que você está em pecado, pode julgar que você não é merecedora, mas a palavra de Deus fala que bem-aventurado é aquele que o Senhor, Ele trata. Porque você concorda comigo que quando você tem um filho e você puxa a orelha dele, você puxa porque você ainda se importa, porque você o ama. Então, nenhum pai trata um filho de forma tão severa que não seja para ensiná-lo algo no futuro, para que ele seja um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de responsabilidade. Quando um pai deixa o filho solto no mundo e não castiga, não chama para conversar, quer dizer que não existe tanto sentimento assim, ou existe uma negligência. E o nosso Deus, perdão, ele não é um Deus negligente. Ele não é um Deus negligente, mas Deus ele não gosta de pessoas que vivem de aparências, né? De repente a sua aparência é uma religião. De repente a sua aparência é um relacionamento que você está segurando, que o Senhor já mandou você soltar. De repente é um trabalho que o Senhor já falou, olha, eu te quero aqui, nesse espaço aqui, eu quero te usar para isso aqui. Mas você está escolhendo viver da aparência, com medo daquilo que as pessoas vão pensar, né? Tem aquele dizer, né? Se eu fosse me importar com o que o pessoal pensa, não sei o que paga minha conta, o pessoal fala isso, né? Não sei como é o ditado. Quem souber fala aqui de baixo. Mas mais do que isso, o que Deus tem para você, mulher negra, olho nenhum viu, o seu pensamento não consegue imaginar. Ele tem coisas melhores, mais altas para você. Eu sempre falo isso para as meninas. Quando Deus, ele manda você soltar uma coisa, é porque lá na frente, ele tem algo muito melhor para você. Eu vou te contar uma experiência para encerrar o vídeo. Quando Deus, né, me pediu, quando eu estava no início do projeto Balaia, uma das coisas muito loucas que foi solicitado foi tipo assim, eu estava cheia de dívidas, que eu já estou pagando todas, graças a Deus, cheia de dívidas e o Senhor queria que eu ficasse em casa gravando só os vídeos do projeto. E eu sou advogada, eu trabalho em projetos educacionais, eu trabalho com o tema racismo, eu já viajei para Brasília, já participei de reuniões importantes. Eu fui a primeira pessoa da família a sair de casa só para trabalhar, sem casamento, sem nada. Então, assim, o meu currículo é muito bom. E quando ele falou para ficar em casa só para gravar vídeos, eu fiquei tipo assim, e as contas, né? Quem vai pagar o aluguel? Quem é que vai comprar minhas coisinhas? Não. Como assim? Eu tinha que manter a aparência, sabe? A aparência de mulher bem-sucedida. A aparência da mulher que deu certo, a mulher negra que deu certo na família. Então, eu estava muito presa nisso. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus e comecei o ministério, mesmo com essa questão muito louca de querer segurar as coisas, eu fui saltando. E quem acompanha o canal sabe que eu fui despejada, sabe que eu fiquei em situação de rua, sabe que eu tô em casa de acolhimento, sabe que eu tô passando por tudo isso. Mas o louco disso tudo é que hoje o Projeto Balaia, ele consegue entrar nesses espaços que a Laila, formada, advogada, liderança negra, jamais vai conseguir entrar nesses espaços. E com uma visão única. Você não vai conhecer nenhum projeto em São Paulo ou em qualquer lugar que fale do amor de Deus com viés para mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Hoje eu tenho autoridade para a honra e glória do Senhor, para falar com esse público que outra mulher em outro ministério não tem. E não é porque eu sou especial, mas porque o Senhor, ele me arrancou desse espaço de depender do que o outro pensa de mim, sabe? Do que o outro vai achar. Se eu fosse fazer do meu jeito e lutar do meu jeito, eu estaria em outros lugares, talvez em Brasília, talvez em uma posição econômica muito melhor do que eu estou hoje. Mas eu escolhi ouvir Deus. E por muito tempo, e por muitas situações eu passei, que foi choro, gente, não foi fácil, né? O dia que eu fiquei no motel sem saber que era motel, no dia que eu fiquei na rua, ficou frio, que eu não tinha onde dormir, que eu chorei, que eu fiquei nervosa. Tudo isso eu passei, mas hoje eu tenho uma autoridade espiritual para falar com essas meninas. E eu sei que o Senhor está me colocando em um espaço que foi desenhado do formato dele.
E tudo é para honra e glória do Senhor, sabe, mulher negra? Eu conto isso para você, não para que você tenha pena de mim. Olha, Laila, nossa, Laila, tadinha. Eu não tenho pena de mim, não. Eu sou uma mulher muito realizada hoje, para ser bem sincera. Falta só meu marido. Tô brincando. Brincando não, Senhor, ele sabe que eu tô olhando por ele. Mas, o Senhor, ele sabe até quando é que eu vou casar, né? Com quem eu vou casar. Por quê? Porque ele tá cuidando de mim, sabe, mulher negra? É melhor você ser quem você é diante de Deus, do que você viver em um mundo de aparências que sempre vai espalhar mais de você. Entenda, nunca vai ser o suficiente. A sua formação nunca vai ser suficiente. Você ter um casamento com uma pessoa rica, bem-sucedida, nunca vai ser suficiente se você não tiver Deus. Se você não colocar a intimidade com Deus em primeiro lugar, você sempre vai perder para si mesma. Foi o que Saul fez, ele perdeu para si mesmo. Porque ele colocou a aparência, ele colocou as pessoas, ele deixou a intimidade com Deus. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que no capítulo 15, de 1 Samuel, se você ler com calma, Saul fala assim, olha, Samuel, fala com o teu Deus. Tipo assim, ele tirou o corpo fora, como se Deus não fosse o Deus dele, sabe? Porque já não era. Ele já tinha rejeitado a Deus para viver em um mundo que nunca ia oferecer nada para ele, porque ele já só conseguiu o que conseguiu porque Deus estava com ele. Você entende? Então, se a sociedade nos rejeita, se o mercado de trabalho não é aquela coisa maravilhosa, se a vida sentimental também está nos dados, se estamos no feminicídio, se existe um corte aí, uns pecados específicos para o nosso povo, para o nosso gênero, o Senhor sabe de tudo isso, mas você não pode deixar isso te impedir de ter um relacionamento íntimo com Deus, que é o que a gente vai falar nos próximos episódios, né? Como ter intimidade com Deus. E vamos utilizar o exemplo de Davi, né? Que foi aquele que agradou o coração de Deus, tá bom? E aí a gente vai viver esse devocional incrível. Eu tentei um formato novo hoje. Os malditos pombos estão passando aqui, os malditos pombos de SP. Estamos chegando, ó. Onde eu tô, os pombos estão. Oi, pombo. Ai, distraí. Por quê, gente? O que eu tava falando? Esqueci. Davi. Gente, os pombos me distraíram. Por quê? Os pombos. Enfim. Vamos viver essa vida de oração com Deus, né? De intimidade. Porque o Senhor, Ele quer muito mais de você. O Senhor espera muito mais da gente que tá orando, que tá buscando a presença dEle. Para mostrar que Ele é Deus. Para que o nome dEle venha a ser glorificado. Amém? E eu oro. Vou encerrar o vídeo porque eu me esqueci. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele fortaleça o teu coração, mulher negra. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração.